Olá, de novo aqui, Maximus Magazine Saúde, Dr. Ronaldo Zulian vem para falar mais sobre a saúde masculina. Dr. Ronaldo Zulian é urologista da Clínica Rocha Brito, em Campinas, e do Hospital Veracruz, também em Campinas. Dr. Ronaldo, ereção, a impotência sexual masculina, ela é um caso para urologista ou tem mais gente nesse balaio de gato aí para tratar do assunto? Tem realmente bastante fatores que levam, por exemplo, um homem a ter certas impotências durante a vida, que em geral são passageiras, salvo se ele é acometido por uma doença que afete a sua ereção. Existem os nervos da ereção que correm ao lado da próstata e vão até o pênis. Então, uma cirurgia, por exemplo, para câncer de próstata pode trazer um problema de impotência em alguns casos. Agora, durante a vida, ele pode ter uma série de cansaços, uma série de dissabores, e isso tira aquele impulso sexual, aquela naturalidade da coisa, e a pessoa passa por fases em que ele precisa ser ajudado, muitas vezes pelo urologista, algumas poucas vezes por um psiquiatra. Então quer dizer que o urologista é o cara. É o indivíduo que vai normalmente dar a solução, estudar a circulação dessa área, que é a circulação do pênis, ver se há necessidade de dosar hormônios, enfim, essa é uma área do urologista. Certo. E quando se trata de ereção, é uma coisa que todo homem tem o orgulho dele é ser o homem. Então ele quer ser o macho, é o alfa do pacote. Então, quando se entra nessa área em que é o médico urologista que vai cuidar, ele vai tratar disso sempre de uma forma física, sempre vai ter a ver com como você disse agora, circulação. Você não vai cuidar de nada da psique do camarada, ele não vai entrar nesse mérito. Não, pelo contrário, você tem que entrar nesse mérito, porque nunca é uma coisa isolada. Não existe uma causa única para isso. A causa geralmente é física e emocional. Porque quando eu falo assim dessa coisa da psicologia, a gente sempre pensa no psicólogo. Eu acho que realmente o psicólogo pode ter até uma função importante aí. Mas o trato do urologista com o paciente faz diferença? Já leva ele a algum tipo de sucesso quando a coisa não é tão física assim? O urologista consegue levá-lo à tranquilidade de sair dessa? Excelente pergunta, eu acho que consegue muitas vezes e mais. Hoje em dia nós temos o desenvolvimento de substâncias, são substâncias que melhoram a ereção do homem, porque a ereção do homem é uma reação química. O estímulo vem pela visão, tato, cheiro, enfim, imaginação, e você tem uma descarga química que vamos dizer, no pênis promove a ereção. Essa descarga química também tem um efeito que acaba morrendo. E esses remédios, eles prolongam essa reação química e prolongam a reação de ereção do homem, a rigidez do pênis, assim por diante. Seriam as pilulinhas azuis, né? Exatamente. Tá. Agora, tocando nisso que nem estava nos nossos planos da pauta, mas ela também tem alguns efeitos na circulação, alguns efeitos que podem ser danosos. Ou seja, o camarada chegar num vendedor de rua ou numa farmácia e falar, me dá a pilulinha azul, não é aconselhável, né? Normalmente, os efeitos colaterais são muito poucos e de pouca monta. É perigoso para aquele indivíduo que sofre do coração. Era lá que eu estava chegando. Aí é preciso tomar cuidado e consultar o cardiologista para ver se ele pode tomar esse remédio sem receios. E muitas mulheres têm receios que o marido tome, porque ele pode, de repente, numa hora, ter um problema, digamos, em cima dela. Sim, que não vai ser um negócio muito agradável. Muito. Então, na verdade, o profissional que vai autorizar o uso, caso a pessoa tenha problemas cardíacos, é o cardiologista. O urologista não vai se responsabilizar por essa resposta. Ele vai se amparar na opinião do cardiologista. Daí para frente, aí tudo bem para ele. Sim. Tá. Então, quer dizer, a pilulinha azul, ela é uma solução para todos os casos de ereção ou em alguns casos não? Em alguns casos não. Por exemplo, o diabético é o nosso maior cliente para se colocar uma prótese peniana. Por quê?
a situação do diabético vai se deteriorando em parte sexual, em parte da ereção, de tal forma que às vezes com 50 anos o indivíduo está impotente. Que é bem e tem cedo muito ainda. pela frente ainda, entende? E isso, os nossos maiores clientes de prótese são os diabéticos, por exemplo. Não sabia disso. Boa informação. Então, eu acho que isso fecha a nossa pauta de hoje. Acho que esclarecemos mais assunto do que a gente tinha previsto inicialmente, né? Obrigado. Muito legal. Gente, tá aí alguns novos casos. Consulte um urologista. Vai atrás de um quando você achar que a coisa está esquisita. Às vezes o seu problema não é tão sério, né? A gente pode pensar dessa forma. Aguarde o nosso próximo programa. O Dr. Ronaldo Zulian vai voltar com a gente. Por enquanto, um abraço grande para vocês. Até logo.